Graça e paz, Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Robson Bressi, estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Teremos uma palavra viva, poderosa, eficaz, transformadora, com plena convicção que essa palavra modificará, transformará a tua vida. Nós falaremos hoje sobre um assunto de mera importância: casamento, família, uma das áreas que vem sendo mais atacadas pelo mal, por Satanás, pela cultura, pela mídia. Então é de mera importância, através dos princípios bíblicos, nós estarmos fortalecidos, prontos para combater todo o mal, toda a fortaleza que ataca o nosso lar, a nossa família. Se você é casado, solteiro, namorado, se você tem filhos, é de mera importância para todos. Falarei de 6 características para os homens, 6 características para as mulheres, para fortalecimento diante do casamento. Fique até o final, curta, compartilhe, se inscreva no canal, é de mera importância a tua inscrição no canal. Vamos crescer junto na palavra de Deus. Acompanhe com a tua Bíblia, caneta e papel na mão e vamos ao trabalho. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vemos aqui que toda a escritura é inspirada por Deus, não só alguma parte dela, não só alguns livros, mas ela toda é inspirada divinamente. Significa que vários autores escreveram a Bíblia de diferentes épocas, culturas, de diferentes lugares, mas inspirada pelo mesmo Deus. Então a palavra merece total confiança. Outra, a palavra é útil, ela tem utilidade. O que? Ela vem nos repreender, corrigir e educar. Ela vem transformar a nossa vida, endireitar o que está torto, nos dá caminho, oportunidade e nova direção. Significa que ela tira o que é ruim e coloca o que é bom. Então a palavra é transformadora, ela é eficaz. Ela nos aperfeiçoa para toda boa obra. Significa que você vai se aperfeiçoar na tua casa, na tua família e vai poder ajudar outras pessoas também. Por que isso é importante? Primeiro, eu não posso aplicar a palavra sem entender, eu não posso entender sem conhecer. Primeiro eu preciso conhecer para depois entender, para depois aplicar. Se eu conheço pela metade, eu entendo pela metade, eu aplico pela metade, ou aplico erroneamente. Então, o conhecimento leva ao entendimento, o entendimento leva à aplicação. Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, ele diz assim, que aquele que não aplica a palavra de Deus, engana a si próprio. Significa que nós não enganamos ao próximo, nem a Deus, nem a mais ninguém, a não ser a nós mesmos, quando não aplicamos a palavra de Deus. Qual é o propósito de estarmos aqui hoje, lutando, aprendendo sobre a família? Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 ao versículo 26 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, inveja, bebedice e glutonaria, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós notamos aqui que nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra, nós estamos num campo de batalha. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Quem vence? Aquele que for mais alimentado. E o que o apóstolo Paulo deixou claro aqui? Que as obras da carne são conhecidas, não é novidade, não são surpresas, elas são conhecidas. Elas envolvem a área da moralidade, a área da idolatria, a área do relacionamento para com o próximo e a área do relacionamento para consigo mesmo. Elas são conhecidas. O apóstolo Paulo deixou claro que não herdarão o reino dos céus aquele que pratica as obras da carne. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, a palavra diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. O corruptível não pode herdar o incorruptível. Então, através da obra da carne, você não entra no reino do céu. E também não agrada a Deus. Romanos capítulo 8,
versículo 7 e 8 diz que aquele que anda na obra da carne não pode agradar a Deus. Então, se você quer ser salvo, entrar no reino dos céus e agradar a Deus, principalmente na tua casa, na tua família, você precisa andar no Espírito, pender para o Espírito que leva para a vida e paz, o pendor para a carne leva para a morte. São inimigos. Eu devo estar no mundo para influenciar o mundo não pode estar em mim para me influenciar. Eu sou luz no mundo, então eu tenho que impactar o mundo e não o mundo me impactar. Então, como nós façamos isso? Através do fruto do Espírito, que é decisão. O fruto do Espírito é decisão. Todas essas coisas da carne são sentimentos e emoções. E isso nós vemos no casamento hoje. A imoralidade, as divisões, as iras, as invejas, as facções, tantas outras coisas mais. O fruto do Espírito, ele é decisão. Você ama porque você decide amar, não porque você sente. Se você esperar sentir para amar, você vai amar somente aquilo que é conveniente para você. Você precisa amar para sentir. Jesus Cristo nos amou primeiro, Ele decidiu nos amar, mesmo nós sendo pecadores. Ele foi à cruz por nós, pela vontade dEle. Então o fruto do Espírito é vontade, é decisão. Preste atenção numa coisa que está incluído aqui. O diabo, ele te oferece o prato, mas não te obriga a comer. Você tem a decisão de querer ou não, de aceitar ou não. Então a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Então nós devemos saber discernir aqui o que é a obra da carne e o que é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é decisão. Eu amo porque eu decido amar. Eu sou alegre independente da circunstância. A alegria é um estilo de vida meu. A paz também não significa que eu estou numa rede deitado à beira de um lago tomando água de coco. Embora não seja ruim fazer isso, mas isso não pode ser a base da minha paz. Porque talvez algumas pessoas que estão na rede tomando água de coco, no próximo dia elas têm um problema e não conseguem lidar e entram em depressão. Então a paz está ausente de circunstâncias. A paz é um estilo de vida, é fruto do Espírito, é decisão. A mansidão, quando o inimigo manda você gritar, você se cala. Você não faz a vontade do inimigo. Longanimidade, longo ânimo. Domínio próprio, não ser dominado, mas dominar. E dominar a si próprio, não as outras pessoas. Domínio próprio, não domínio próximo. Tudo isso está envolvido na palavra de Deus e envolve família. Se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. E nada melhor do que aplicar isso dentro de casa, no casamento, na família. Então nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Quem vence? Quem tiver mais alimentado. Se eu alimentar mais a carne, ela vence. Se eu alimentar mais o Espírito, ele vence. Depende de mim, depende da minha atitude e decisão. E Deus nos dá aqui a decisão, o efeito, o fruto do Espírito, para poder substituir as obras da carne. Outro ponto importante para o casamento e para a família. Eu e você não somos os únicos que temos problemas no casamento ou na família. Aonde há ser humano há problema. Se você não quer problema, vá para o cemitério. Lá não tem problema. Agora, enquanto você estiver na terra, haverá problema. E o mais importante, você não pode fugir desse problema. Quanto mais você foge, mais o problema cresce. E mais fraco você fica. Quanto mais você enfrenta, mais você cresce, mais o problema diminui. Então fugir do problema não é solução. Enfrentá-lo é solução. Por isso que nós estamos aqui hoje. Todas as famílias na Bíblia tiveram um problema. Eu e você não somos os únicos. O primeiro casal estava perfeitamente no jardim, tudo maravilhoso. Pecaram, desobedeceram a Deus e caíram em transgressão. E veio a consequência. E eles pagaram o preço e o pecado entrou no mundo através deles. O filho desse casal, Caim, matou Abel, primeiro homicídio. Todas as famílias tiveram problema. Abraão teve problema. A descendência de Caim trouxe muitos problemas para a humanidade. Jacó, Israel, mas teve problema na tua família. Inclusive teu filho José foi vendido pelos irmãos. Davi teve problema quando ele adulterou com Batseba. Grande e grave problema dentro da família. Jesus, sendo homem perfeito, nunca pecou. Teve problema. Quando ele pregou em Nazaré, teus irmãos não creram nele. A família dele não creu nele. Ele não pôde fazer muitos milagres ali. Então problema na família é normal. Agora como vamos resolver? Aí é outra coisa. Então não se sinta especial se você tem problema na família, porque todos têm. Todos têm. Agora, o ponto importante é, principalmente para o casamento. O apóstolo Paulo, ele retrata o casamento do homem e a mulher como Cristo e a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. O que Cristo fez pela noiva? Ele deu a vida por ela. Ele se submeteu para que a igreja se submetesse a ele. Ele deu a vida pela igreja. E a igreja deve se submeter a ele, respeitar e honrá-lo. O apóstolo Paulo retrata da mesma forma o casamento. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Significa que a palavra divórcio é a palavra apostasia no grego. É a mesma coisa para apostasia. É uma coisa que Deus odeia. Não é opção, o divórcio não é opção.
Significa que a partir de agora, de hoje, a tua vida hoje, não importa o passado, importa o agora, você deve fazer diferente. Quando você vai para um campo de batalha, defender uma nação na guerra, você entra para morrer e não para viver. A única garantia que você tem é de morte, não é de vida. Você entra para defender a nação até a morte. Você está disposto a morrer pela nação. Assim é um casamento, até que a morte o separe. Só que os casamentos de hoje não são assim. As pessoas casam para a vida. Por isso que elas se quebram. Porque tem uma circunstância no meio. Quando vem o desagrado, quando vem algo que não convém a eles, eles simplesmente tratam como um copo descartável. E para Deus isso não é casamento. Quando você está na guerra, você não pode ser um desertor. O soldado tem que ir até o fim, tem que batalhar, independente das armas que o inimigo tenha, independente do campo de batalha que ele está lutando, independente do tamanho dos inimigos. Não é opção ele desertar. Se ele deserta, ele morre. Ele é um desertor, ele morre. Se ele se apostata, ele morre. É a mesma coisa a igreja que se apostata de Cristo, ela morre. Assim é o marido e a esposa, não pode se apostatar um do outro. O casamento é para sempre. Os dois se tornam uma só carne. Então o divórcio não é uma opção. Mas hoje, isso foge da responsabilidade das pessoas, não entende isso. E aí trata o casamento como se fosse um copo descartável. As celebridades hoje são as que mais se divorciam. Por quê? Porque a carreira delas está na frente do casamento. Elas olham para a vida, não para a morte. E elas acabam morrendo. Porque aquilo que não convém a elas se separam. E aí elas entram em depressão. Você vê que as celebridades que se suicidam. E assim ela passa esse modelo para o mundo. E Deus está deixando claro outra coisa aqui. Então quando você entra na guerra, você entra para dar a tua vida. Jesus deu a vida pela igreja. Nós devemos dar a vida pelo nosso casamento. O divórcio não é opção. O divórcio não é argumento para Deus. Deus odeia o divórcio. E o que vai fazer isso crescer? A visão. A visão é o que alimenta o combustível da fé. Então o casamento tem que ter a mesma visão. Jesus disse que um reino dividido não subsistiria. Uma casa dividida não subsistiria. Então o casamento tem que haver a mesma visão. Usar a potência da mulher, a potência do homem, e os dois se tornarem uma só potência, uma só visão. E aí ninguém pode destruir. Nós vamos atentar para outros detalhes aqui. Nós temos como inimigo nossos a religião, a cultura e a tradição. A religião significa que às vezes a pessoa pensa que só no fato dela sentar no banco de uma igreja, a casa dela vai ser abençoada, a família vai ser abençoada, ela vai ter um casamento perfeito. Não é verdade. Se você não aplicar e não conhecer, você não estudar, você não entender o princípio, você vai poder frequentar uma religião e ter um casamento quebrado. Isso não é novidade. Nós vemos aí hoje nas religiões, principalmente no meio cristão, os casamentos quebrados. Isso não é o plano de Deus. A tradição, ela limita você. Por quê? Você carrega. Você diz assim: o meu pai foi assim, eu sou assim também. A minha mãe foi assim, eu sou assim também. Você não é seu pai, você não é sua mãe. Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe. Eu posso fazer diferente. Eu posso usar as experiências deles para não cometer os erros que eles cometeram, e cometer os acertos, e andar em direção nova. Sabedoria não é você aprender com os próprios erros, é aprender com o erro dos outros. E nada melhor do que aprender com os erros dos nossos pais. Usar os erros dele para não cometer os mesmos erros. Então a tradição te limita. E muitos de nós trazemos o modelo dos nossos pais sem perceber. Às vezes aquilo que o nosso pai fez no casamento nós fazemos. Aquilo que a nossa mãe fez nós fazemos. E nós devemos ser diferentes. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de ser diferentes. Então a tradição ela te limita. A cultura te corrompe. Aquilo que Deus diz que é bom, o mundo diz que é mal. Aquilo que Deus diz que é mal, o mundo diz que é bom. Aquilo que Deus diz que é certo, o mundo diz que é errado. Aquilo que Deus diz que é errado, o mundo diz que é certo. Aquilo que Deus aprova, o mundo desaprova. Aquilo que Deus desaprova, o mundo aprova. Então cuidado com a cultura, nós temos esses inimigos. Então ficou entendido até aí que quando você entra no campo de batalha, você entra para lutar e dar a tua vida. O casamento é a mesma coisa. E nos princípios que eu vou enfatizar aqui, vai entrar detalhes importantes sobre isso. O porquê, as armas que você deve ter para poder lutar até o fim, não desistir. O divórcio é pior que a morte. Quando você morre, enterram, fazem um funeral, acabou. Agora, quando você se divorcia, você carrega isso com você. O soldado que ele abandona a batalha, se ele não morre, ele carrega essa vergonha para sempre. É por isso que nós temos que usar as armas corretas, porque Deus não quer envergonhar teu casamento. Ao contrário, Ele quer abençoar teu casamento. É onde Ele mais abençoou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento.
A primeira instituição que Deus criou foi um casamento. Não havia igreja, não havia escola, não havia trabalho, não havia filhos. Foi o casamento, primeiro relacionamento. Então Deus, Ele ama cuidar do casamento, Ele ama proteger o casamento, Ele ama abençoar o casamento. Isso é de mera importância eu e você compreender. Depois eu vou enfatizar o porquê. Lá no final eu vou falar o porquê você deve aplicar isso, e se não aplicar, seu casamento vai fracassar. O porquê. Atente até o final do vídeo que eu vou explicar o porquê. Lá no final, porquê se você não aplicar isso é um dever, não é um pedido, é um dever. Se você não aplicar esses princípios, seu casamento vai fracassar, sua família vai fracassar, seus filhos podem fracassar porque eles vão ver um modelo como você. Então nós temos o dever de atentar para esses princípios aqui. A primeira coisa a se entender é que quando nós namoramos, nós gostamos de impressionar, usar o perfume mais cheiroso, abrir a porta do carro, ser romântico. Não há metas difíceis, não há sonhos impossíveis, tudo é maravilhoso. A nossa comunicação no namoro é errada. Por quê? Porque nós aprendemos a abraçar, a beijar e a impressionar, mas não se comunicamos da forma correta. Quando casamos, juntamos duas experiências, duas pessoas diferentes, duas emoções, e vai para o mesmo teto, aí começa a aparecer aquelas coisas que nós não esperaríamos que acontecesse, que aparecesse naquela outra pessoa, e a outra pessoa começa a ver aquilo que desagrada em nós. E nós percebemos que nós não conhecemos aquela pessoa o bastante, e ela também não nos conhece. Só que agora é um problema, nós fizemos um voto, e precisamos virar uma só carne. Aí entra a responsabilidade. Desistir não é opção, isso aí é fracasso, nós temos que ir até o final. Então agora a pergunta que eu e você devemos fazer: onde estamos? Para você saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você está. Aonde eu estou nessa situação, para que eu possa fazer diferente. Então questione, aonde eu estou? E não é quando eu começo, é como eu começo. Começar agora, hoje. Mateus capítulo 19. Os fariseus, experimentando a Jesus, disseram para ele assim: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez, homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém são uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui está a ênfase, aqui está para onde nós vamos agora. Os fariseus eram a seita mais severa da religião. Eles pregavam a religião, mas não viviam o que pregavam, eram sujos por dentro, e queriam experimentar a Jesus. O divórcio, ele não é novidade, ele existe desde a época que o pecado entrou no mundo. Só que outra coisa também que não muda: o mundo muda, o padrão muda, tudo muda, o princípio não muda, é o mesmo. Jesus citou a mesma coisa que está lá em Gênesis, ele levou eles lá para Gênesis. Tem visto que foi dito desde o princípio, que o Criador fez desde o princípio? Ali está a ênfase do casamento, onde não tinha pecado, onde não tinha imoralidade, onde não tinha vergonha. É para lá que devemos ir, é para lá que vamos agora. Os fariseus, eles tratavam suas esposas como uma propriedade, como um objeto. A mulher era somente algo para eles usar. E Jesus está querendo dizer que o casamento é muito mais do que isso, é uma só carne. Ele repetiu aqui. Tem visto que foi dito desde o princípio? Deixará o homem pai e mãe, se unirá a tua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajunta? O que Deus ajunta? Aquilo que vive os princípios de Deus. Ali é o que Deus ajunta, não é qualquer um que Deus ajunta. Não é qualquer casamento que Deus ajunta. Não é qualquer casamento que está juntado por Deus. É aquilo que Deus ajuntou, debaixo dos princípios e das ordens dele. Ali o homem não separa. É isso que nós temos que aplicar. Ali o homem não consegue separar. Os fariseus tratavam a mulher como propriedade, e Jesus está querendo dizer: o casamento é além disso.
O casamento é respeito, é integridade, é amor, é espírito, é alma, é unidade. Quem escreveu carta de divórcio não foi Deus, foi Moisés. Permissão, não mandamento, por causa da dureza do coração desses homens. Então o divórcio não é a opção de Deus, não. Isso aí foi por causa da dureza do coração dos homens. E Jesus sempre protegeu as mulheres, sempre abençoou as mulheres. Estude os evangelhos e você verá. Inclusive ele apareceu para as mulheres primeiro, que não tinham as mulheres não tinham muita honra naquele tempo. E Jesus apareceu para elas primeiro, quando ele ressuscitou. Então é de notar que Deus trata diferente as mulheres do que o mundo trata. E nós vamos entender os princípios lá em Gênesis. Se você quer um casamento perfeito, quer se tornar um marido perfeito, uma mulher perfeita, não importa o que você fez ontem, importa agora. Nós devemos ir lá para o princípio, porque foi lá que Jesus mandou eles ir. Tem de vista que foi dito desde o princípio que o Criador, Deus, estabeleceu. Então nós vamos entender o que o homem era no casamento perfeito e o que a mulher era no casamento perfeito e aplicar na nossa vida. Escrever, anotar e ver em qual área nós precisamos melhorar, qual área nós precisamos mudar, qual área nós precisamos enfatizar para que nós possamos se tornar maridos e esposas perfeitas diante da palavra de Deus. Número 1. Lá no princípio, o homem, Deus fez o homem do pó da terra, soprou no homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Há 7 bilhões, 8. Há 7 bilhões de seres humanos no mundo. 7 bilhões,8 de pessoas no mundo. De um só homem, Deus nunca mais voltou para formar da terra outro homem. Ele formou de um só. Saiu a descendência de todos. Todos são descendentes de Adão. Quando você forma algo primeiro, Deus não faz nada à toa, nada por acidente, nada ao acaso. Ele faz com princípio e propósito. Ele fez o homem primeiro, a mulher saiu de sua costela depois. Formou o homem no pó da terra. Tudo que se faz primeiro é o fundamento, é o alicerce. Quando você vê um prédio lindo, cheio de janelas, de varandas, cheio de andares, o que manda no prédio não é a estrutura do prédio, é o alicerce, é o fundamento do prédio. Não é o que está fora, é o que está embaixo. Você olha uma cidade, o que sustenta a cidade? O alicerce da cidade, o encanamento da cidade. O que sustenta uma árvore? A raiz. O homem foi feito primeiro, ele é o alicerce da casa. O homem é o alicerce. Significa que o homem tem capacidade de sustentar aquilo que Deus deu para ele. Não há desculpas. Por mais que a tua família seja difícil, por mais que seja problemática, por mais que você tenha problema no casamento, Deus te deu estabilidade para sustentar o peso que você carrega. Porque o prédio, ele é medido pelo alicerce. Tudo que um prédio carrega está baseado na fundação, no alicerce. E o homem é o alicerce da família. Ele foi formado primeiro. Significa que o homem tem mais responsabilidade. Quando algo acontece na tua casa, é você que vai ser cobrado. Por isso que quando Eva comeu o fruto, Eva caiu na transgressão com Satanás. Depois ela deu o fruto ao homem. Mas o homem que foi cobrado primeiro. Adão, aonde estás? É a pergunta que Deus faz. Deus vai cobrar do homem, porque o homem é o alicerce. O homem é o fundamento e a estrutura. E muitos homens não entendem isso hoje e fogem da responsabilidade. A palavra pai é a palavra sustentadora, aquele que sustenta. Então o homem, ele é o sustento da casa, ele é o sustento da família, ele é o sustento do teu lar. Então, número 1, o homem é o alicerce, é o cabeça, é o responsável. Número 2, o homem no princípio ele tinha identidade, ele sabia quem ele era. Antes do pecado ele sabia quem ele era imagem e semelhança de Deus. Ele deu nome aos animais, ele cumpriu o mandamento cultural. O homem, número 2, o homem de Deus, ele precisa saber quem ele é. Significa que o homem não depende de coisas, de pessoas, de título, de dinheiro, de posições, de classe social, para mostrar quem ele é. Quem mostra a verdadeira essência do homem é Deus. Então o homem que tem identidade em Deus, ele sabe quem ele é, independente das coisas que estão ao redor dele, independente dos bens que ele possui, ele sabe quem ele é, e ele não depende de coisas para ter identidade, ele sabe quem ele é. O número 2, o homem tem identidade. O homem no princípio ele tinha identidade e sabia quem ele é. Número 3, o homem tinha a presença de Deus. O homem que quer o casamento perfeito, ele deve ter a presença de Deus na vida dele. Deus vinha ao jardim falar com o homem, falava com o homem, estava ali, passeava com o homem no jardim. Então o homem de Deus tem a presença de Deus, ele busca a presença de Deus. Depois do pecado o homem fugiu da presença de Deus. Hoje o homem foge da presença de Deus.
Moisés, em Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao 16, ele disse a Deus que se Deus não subisse com ele não guiaria o povo. Moisés clamou pela presença de Deus. Abraão andou com Deus. Noé era homem justo, andava com Deus, e no meio de uma geração corrupta, ele andava com Deus. Foi salvo ele, a tua esposa, os teus filhos e as tuas noras, porque ele andava com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Josué disse em alto e bom tom: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o homem que quer um casamento perfeito, ele deve andar com Deus, na presença de Deus. Quem te derrota não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. É isso que te derrota. O inimigo existe, sempre existirá, enquanto nós estivermos aqui. Então o que te derrota não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Se Deus é ausente na tua vida, você é derrotado. Então o homem de Deus, ele deve andar na presença de Deus. Número 4. O homem, quando Deus fez o jardim, plantou o jardim, colocou o homem, ele disse ao homem, para cultivar o jardim e guardar. Cultivar, número 4. O homem deve cultivar. O que é cultivar? Extrair o melhor. O homem tem o dever de extrair o melhor da tua esposa, tirar o melhor dela, ver as qualidades da tua esposa e extrair as qualidades da esposa. O homem tem o dever de extrair o melhor da tua esposa. Ele foi feito para isso. Ele deve apreciar a tua esposa. A esposa, toda mulher gosta de tempo de qualidade. A mulher não quer ouro, não quer prata. Isso não é tudo para a mulher verdadeira. A mulher quer tempo de qualidade. Passeie com a tua esposa, vá com ela ao parque, saiam de mãos dadas junto pela rua. Aproveite tempo de qualidade com a tua esposa. Cultive o melhor da tua casa, cultive o melhor dos teus filhos, extraia o melhor deles. O homem foi feito para cultivar. Número 4, o homem perfeito de Deus, ele deve cultivar a tua esposa, cultivar a tua família, extrair o melhor dela. O homem, há um detalhe importante aqui, antes de ir para frente. O homem perfeito, ele tem um lar, ele não tem uma casa. Muitas vezes o homem está em casa e nem parece que ele está. Ele não está presente, ele está lá na casa, mas não está presente. Agora o homem que cultiva, ele está no lar, ele faz parte da casa. Ele está envolvido com a família. Ele assiste uma televisão, um programa, lê a Bíblia com a família, ele desfruta com os filhos o momento. Então isso é cultivar, não é só estar dentro do lar, é você estar fazendo parte do lar. Então o homem, número 4, ele cultiva. Número 5, o homem guarda, protege. Ele foi feito para guardar e cultivar o jardim, cultivar e guardar o jardim. O homem protege, significa que o homem de Deus, ele usa as suas habilidades, a sua força, ele usa tudo que Deus deu para ele para encorajar a tua família e protegê-la, não para amedrontar, não para colocar pânico, não para machucar a tua família, mas para protegê-la. Hoje nós vemos o quê? A família tem medo do pai, a família tem medo do marido, a mulher tem medo. A mulher deve sentir segurança no marido, os filhos devem sentir segurança no pai. Hoje você vê o contrário. Por que essa distorção toda? Por falta dos princípios bíblicos. Quando você não conhece a fonte, você vive por opiniões, e opiniões faz você andar disfuncional. Então na fonte o homem, ele veio para guardar, proteger, ele veio para ser o guardião da casa, o protetor da casa. A família deve se sentir segura na presença do marido. Isso significa que o homem dá prioridade para a tua família e para a tua casa. A primeira instituição foi o casamento, antes dos filhos, antes das igrejas, antes das empresas. Nada pode estar na frente do teu casamento. A tua mulher não deve se sentir insegura ou ameaçada por alguém ou por algo. Você deve abandonar algo que ameaça o teu casamento, colocar a prioridade no casamento. Os filhos vêm depois do casamento. Muitas vezes nós colocamos os filhos na frente do casamento. Os filhos vêm depois. É por isso que muito casamento acaba. Porque o casamento veio primeiro. Primeira instituição é o casamento. A primeira comunhão humana, casamento. Primeiro relacionamento, casamento. Então o homem, ele deve proteger a família, ele tem prioridade. O teu casamento é prioridade dele. Então homens, cancele aquilo que ameaça a tua esposa. Saia com ela, não deixe ela se sentir enfraquecida ou ameaçada por algo que amedronta ela, que você faz ou que você tenha. Mas mude seu posicionamento e passe segurança para a tua casa. Número 6. O homem de Deus, ele ensina a tua família, porque a ordem foi dada para Adão. Quando Deus fez o jardim, colocou o homem no jardim, disse ao homem: de todo o fruto das árvores comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia que comeres, certamente morrerás.
A ordem foi dada para o homem. O homem tem o dever de conhecer a palavra de Deus e passar a teus filhos, e passar a tua esposa, e passar a tua família. O homem deve orar com a tua família. O homem deve estudar a palavra de Deus com a tua família. O homem, ele tinha esse dever de ensinar. Ele sempre teve esse dever de ensinar. É importante notar que hoje o homem conhece mais de time de futebol, conhece mais do nome de jogador do que o versículo bíblico. Não conhece nem o nome dos apóstolos. Nós temos que mudar esse conceito, ensinar. O homem machista, ele vai dizer que é coisa de mulher, está na igreja, aprender a palavra de Deus, e não é verdade. A Bíblia, ela se encaixa em todas as áreas, inclusive na área de trabalho. A Bíblia serve para todas as áreas da vida. Davi derrotou um gigante que ameaçava todo o povo de Israel, um filisteu, Golias. Ele cortou a cabeça desse gigante, ele enfrentou esse gigante, e ele era adolescente. Ele se tornou rei de Israel, um dos maiores reis de Israel, e segundo o coração de Deus, porque ele meditava na palavra do Senhor dia e noite. Então meditar na palavra do Senhor é um dever nosso, ensinar a palavra é um dever do homem. Então as 6 características do homem. Vamos lá? Alicerce. O homem é o alicerce, é o sustento da casa. O homem tem identidade em Deus, ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe quem ele é. Ele não é hoje uma pessoa, amanhã ele é outra. Ele sabe quem ele é, definitivo. Ele andava na presença de Deus. Cultiva, tira o melhor da tua família. Ele extrai o melhor e não o pior. Ele trabalha para extrair o melhor. Ele guarda, ele protege, ele cuida e ele ensina. Agora vamos para as mulheres. Só um ponto importante para as mulheres. As mulheres foram feitas também em imagem e semelhança de Deus. E elas foram feitas também para ter domínio sobre as coisas. A mulher não é inferior ao homem. A única diferença é a funcionalidade é diferente, para que se torne uma potência só. Então a mulher, ela tem o caráter, ela tem a natureza de Deus, ela tem a essência de Deus, ela tem o fôlego de vida de Deus. A mulher, ela tem o poder de domínio sobre as coisas como o homem tem, só que a funcionalidade é diferente. Então vamos para as esposas agora, para as mulheres. Vamos ver as 6 características do princípio para as mulheres. A mulher, ela foi feita para ser uma auxiliadora. Deus disse em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só, fale-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher veio para auxiliar o marido, não para mandar no marido, não para dar ordens ao marido, não para ensinar o marido, para auxiliar o marido. Por que eu estou enfatizando isso? A mulher, por ela ser mais detalhista, o homem enxerga uma coisa de cada vez, a mulher enxerga várias. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não. Por isso a mulher, ela corre na frente do homem, ela quer falar na frente do homem, ela quer ensinar o homem, ela quer mandar no homem, e aí quebra o princípio aonde entra o divórcio, aonde entra as brigas, as confusões, aonde entra a obra da carne. Por quê? A mulher, ela veio para auxiliar, ela precisa conhecer o teu marido. É claro que o marido deve andar nos princípios de Deus, ela precisa entender o marido para que ela auxilie o marido a crescer e o teu lar a ser edificado. A mulher é uma auxiliadora, ela veio ajudá-lo. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a tua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Não é com as mãos dos outros, não, é com a própria mão que ela derruba a casa se ela for insensata. Então a mulher sábia, ela edifica, ela auxilia, ela é uma auxiliadora. Número 1. Número 2, a mulher, ela é uma receptora. Olha que parte importante. A mulher, ela recebe, a mulher, ela guarda. É por isso que quando o marido briga com a mulher, às vezes houve uma discussão há 10 anos atrás, e hoje ainda ela lembra, mesmo que ela perdoou, porque a mulher, ela recebe. Então a mulher, ela deve ter muito cuidado com o que ela ouve. Foi a mulher que caiu em transgressão com Satanás. Ela deu conversa à serpente, em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Você nunca vai ver Jesus conversando com Satanás. Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, ele disse, está escrito. Ele não bateu boca com Satanás, não entrou em papo, não deu conversa. Quando os demônios se manifestavam na palavra de Deus, no ministério de Jesus, você vê ele expulsando, calando os demônios. Ele não conversa. A mulher deu conversa para Satanás, por isso que ela caiu na transgressão. Então a mulher, ela tem que tomar muito cuidado com o que ela ouve. A mulher, ela tem que cuidar com fofoca, quem auxilia ela, quem aconselha, porque você vai reter tudo aquilo que você recebe. E por isso que nós, maridos, temos que tomar cuidado que damos à nossa mulher.
Porque quando você dá uma palavra para sua mulher, ela te devolve um livro. Então nós temos que saber o que nós damos para ela, porque ela retém. A mulher, ela é receptora, ela recebe. Significa também que nós, maridos, devemos ouvir as nossas mulheres. Quando você está com a tua esposa e ela está falando com você e você está mexendo no celular, é o maior desagrado que você dá para uma mulher. Você está deixando claro que você não dá atenção para ela. Largue o celular de lado. O celular é algo, há uma substância no cérebro, há um lugar no cérebro que é ativado quando nós mexemos no celular, que é o mesmo lugar que ativa quando se usam as drogas ilícitas, bebidas, pornografia, ativa a mesma coisa. Então é um vício, dá um sentimento de bem-estar. É por isso que a pessoa às vezes não está vendo nada ali, mas está mexendo. Então nós temos que dominar e não ser dominado, largar o celular e ouvir a mulher falar. Quando você ouve, você dá a ela amor, ela recebe, ela vai te retribuir. Até os nossos filhos, a partir dos 2 anos, se uma criança for brincar com o pai e o pai ficar mexendo no celular, inconscientemente a criança entende que a criança não é importante, o celular é mais importante, e a criança sabe que o pai está ali com ela, mas não está participando com ela daquele momento. Então cuidado com o vício no celular, isso serve para ambos, mas a mulher é receptora. Mulheres, cuidado com aquilo que vocês recebem. Por quê? Porque no número, a mulher é produtiva. No número 3, ela produz. Tudo que a mulher recebe, ela produz. A mulher, ela teve uma dádiva de Deus de dar vida, ela gera vidas. Então se a mulher recebe algo bom, ela gera algo bom. Se a mulher recebe algo ruim, ela gera algo ruim. Por isso que a palavra diz para maridos: amai as vossas esposas. Esposas, respeitai o vosso marido. Por que não pediu para as esposas amar os maridos? Porque a partir do momento que o marido ama, ele recebe amor automaticamente, porque aquilo que ele dá a mulher retém, e aí ela produz em dobro, ela produz a mais. A mulher é produtiva. Também significa que a mulher, ela deve produzir. Não é se ela quer produzir, ela deve produzir. Por quê? Jesus não quer folhas, quer fruto. Jesus nunca amaldiçoou um pecador ou uma prostituta, mas ele amaldiçoou uma figueira sem fruto. Então as mulheres devem produzir coisas boas. As mulheres têm um dom de produtividade. O homem dá para a mulher o sêmen, ela produz um filho. O homem dá para a mulher o alicerce, ela produz um lar. A mulher deve produzir um lar, ela deve fazer da tua casa um lar. O homem dá para a mulher o alimento, ela produz um belo jantar. Então a mulher é produtiva. Mulheres, vocês são produtivas, produzam coisas boas. Número 4, a mulher, ela veio dar sentido. Olha que detalhe importante. Quando Deus fez a mulher, o homem estava no jardim, o homem tinha a presença de Deus, podia comer livremente de todos os frutos das árvores, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. As árvores eram agradáveis aos olhos, mas no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, é a primeira vez que Deus diz: não é bom. O capítulo 1 de Gênesis, quando Deus faz a criação, você vai ver uma frase repetida ali: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Gênesis 2:18 é a primeira vez que Deus diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que ele seja idôneo. Então a mulher, ela veio dar sentido na vida do homem. A mulher não é só mais uma, ela não é qualquer coisa. A mulher é alguém que veio dar sentido na vida do homem. Porque o homem tinha tudo, até a presença de Deus ele tinha, e Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Significa que o homem pode ter todas as coisas. Se ele não tiver uma esposa produtiva, uma esposa verdadeira, uma esposa que dê sentido na vida dele, ele não tem nada, ele é um homem fracassado. Então a mulher, ela veio dar sentido na vida do homem, ela veio para preencher aquilo que faltava. E olha que o homem já tinha a presença de Deus, tinha o jardim, tinha as árvores para poder comer livremente, mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. O homem com tudo aquilo estava só. O homem pode possuir bens e possuir várias coisas, mas se o homem não tiver uma esposa prudente, ele está só. Mulheres, vocês vieram dar sentido à vida dos homens. Provérbios 12:4 diz que a mulher é a coroa do marido. Se o marido é a cabeça, a mulher é a coroa. A mulher dá o brilho, a mulher dá a honra para o marido. Provérbios capítulo 11, versículo 22 diz que assim como joia no focinho do porco, assim a mulher formosa que não tem descrição.
Então a descrição da mulher está no teu caráter. A descrição da mulher não está nas joias, nas roupas, embora não seja errado, mas não está na imoralidade. Muitas mulheres querem impressionar os homens com atração sexual, se atraindo eles fisicamente, e aí vai ter um casamento quebrado. Por quê? Porque o valor da mulher está no íntimo, o valor da mulher está na integridade, o valor da mulher, a mulher veio dar sentido, ela tem que conquistar o homem pelo caráter que ela tem, pelo valor que ela tem, ela veio dar sentido, não é qualquer uma. Então não se vendam, não negociem a beleza que há dentro de você interiormente. 5. A mulher, ela é parceira do marido. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. A mulher, ela veio da costela do marido, da costela do homem. Ela veio dar sentido, ela é parceira. Significa que numa casa não há independência. O dinheiro é de ambos, a casa é de ambos, o lar é de ambos. Não existe isso é meu, isso é seu. Hoje nós vemos muito isso, até casamentos aí com separações de bens. Isso não é um casamento divino. O casamento divino é uma só carne. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Nós temos acesso umas coisas dos outros. Não há segredo entre nós. A mulher é parceira do homem. Jesus disse em Mateus 12, 25, que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Então, divisão não é parte de Deus. Divisão significa duas visões. A palavra di e o i significa dois. E visão, divisão, duas visões. O casamento deve ter uma visão só. A mulher vê de um ângulo diferente, o homem vê de outro ângulo, mas os dois se tornam uma só carne. Um extrai do outro aquilo que tem de melhor para poder crescer. Então significa que não há independência no casamento. A mulher, ela é parceira do homem, ela veio ajudar o homem. Ela não veio ser rival do homem, ser inimiga do homem, como nós vemos hoje. É claro que a mulher hoje alcançou uma liberdade, a mulher, ela trabalha, mas isso é só para somar e se tornar uma potência, e não para se tornar duas visões, não para ter divisão. Número 6. Para concluirmos, a mulher é uma bênção de Deus. A mulher é uma bênção de Deus. Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Em algumas traduções está escrito, alcançou a bênção do Senhor. O homem que tem uma esposa, ele é abençoado pelo Senhor, ele alcançou a bênção do Senhor. Mulheres, vocês são bênção de Deus. A mulher que serve ao Senhor, a mulher, Provérbios 31, 30 diz assim, olha que lindo: enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher que teme ao Senhor, que anda nos princípios de Deus, ela será louvada. Sabe por quê? Mulher virtuosa, quem o achará? O teu valor excede o de mais finas joias. Provérbios 31, 10. Então a mulher de Deus, ela tem caráter. A mulher de Deus, ela tem identidade. A mulher de Deus, ela sabe quem ela é também. Ela tem dentro dela os valores de Deus. Então a mulher é uma bênção. Mulheres, vocês são bênção de Deus. Agora, para concluir, apliquem essas palavras, apliquem esses princípios. É simples, mas não é fácil. Precisa dar o primeiro passo. Precisamos parabenizar quando o marido der um passo, a esposa der um passo, embora seja pequeno. Mas vamos celebrar as mudanças. E vamos ter um casamento diante da Bíblia. Compartilhe o vídeo, comente. Se inscreva no canal, faça parte. E se vocês gostarem, eu continuo fazendo vídeo sobre casamento. Tenho aqui também os 5 passos da comunicação no casal. Muitos casais não sabem comunicar, e por isso que vem o divórcio. Embora se amam, embora são pessoas que estão ali para um bem comum, mas não sabem se comunicar. E a comunicação no casamento é muito importante. Há 5 níveis de comunicação, e a maioria dos casais não passam do primeiro nível. Então eu posso estar fazendo esse vídeo lá na frente, se você gostar, se você se inscrever, se você comentar no vídeo. Agora, eu disse ali que eu ia enfatizar o porquê tudo isso é importante, porque é importante aplicar. Moisés escreveu, os primeiros leitores disso, os primeiros ouvintes, foram os hebreus que eram escravos no Egito. O Egito tinha muita distorção em cima do casamento. Os homens tinham várias mulheres, várias concubinas. A terra de Canaã, os povos pagãos idolatravam, se prostituíam, e ali a imoralidade estava envolvida com a religião. E Moisés estava deixando claro o que é
um princípio de casamento para eles não se contaminarem, não se apostatarem, não abandonar a batalha, não abandonar a guerra, porque Deus odeia o repúdio. Malaquias 2,16. E o que aconteceu? Esse povo fracassou, esse povo se apostatou, foram desertores, a maioria deles. Eles se prostituíram. O rei de Moabe, Balaque, tinha um feiticeiro bruxo chamado Balaão. E quando Balaque viu o povo de Israel se aproximando de Moabe, ele pediu para Balaão amaldiçoar o povo. E Balaão não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, mas ele usou uma estratégia maligna. E o povo hebreu caiu nessa estratégia. Ele colocou as prostitutas cultuais dele, moabitas e midianitas, para seduzir o povo de Deus. E assim eles caíam na prostituição e consequentemente iam idolatrar. E isso aconteceu. Leia o livro de Números, capítulo 25. Apocalipse 3,14 também vai enfatizar isso. Balaão colocou essa maldição ali no povo de Israel. Ele ofereceu o prato e o povo aceitou. E ali num só dia morreu 23 mil pessoas, num só dia. Porque Deus odeia a imoralidade, a prostituição, o adultério. Ele odeia essas coisas. E o povo foi punido. Hoje nós vemos no Brasil o que? A imoralidade. A televisão, as novelas, vende o que? Nada que eu falei aqui está nas novelas. Tudo ao contrário. Aquilo que Deus aprova, o mundo desaprova. E os casamentos hoje estão como? Como um copo descartável. Casam, separam. Casam, separam. Casam, separam. Não valorizam a esposa. Quando algo desagrada, abandonam. Fogem da batalha. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios a mesma coisa no capítulo 5, porque a cidade de Éfeso era como se fosse uma cidade de Orlando hoje, a cidade turística. Ali havia também muita idolatria, muita prostituição, e Paulo deixa claro, sabe por quê? Porque o mundo muda, os costumes mudam, o padrão muda, mas a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, há 6.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás e hoje, o padrão não muda, o princípio não muda, Deus é o mesmo. Significa que se você não aplicar isso, você vai fracassar e Deus vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar punindo o pecado, mas vai continuar dando oportunidade para o pecador. Se arrependa, faça do seu casamento o seu maior ministério. Louvado seja Deus na tua casa, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo lhe proteja. Se você não é casado, use esses princípios aqui para namorar, para casar, ensine para os seus filhos. Se você fracassou no casamento, não fracasse mais, e que Deus guarde a tua casa e a tua família em nome de Jesus.